Pois é, agora Yasmin, ainda falando sobre encontros e reuniões, como estão ocorrendo aquelas tratativas do governo de transição? Tem novidades? Temos sim, Daniel. Vamos lá. Hoje foi um dia de muitas reuniões também, principalmente para tratar da questão da PEC da transição. Esse hoje foi um dia de corrida ali para articular, amarrar a questão dessa PEC. A cúpula ali da equipe de transição, incluindo o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, fizeram ali algumas visitas. A primeira foi na residência oficial do Senado para um encontro com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Eles foram apresentar ali uma espécie de minuta da PEC, dessa PEC da transição. O senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento, também estava participando dessa reunião, e o senador eleito Wellington Dias, que ficou responsável, por essa articulação com relação ao orçamento por parte do novo governo dentro do Congresso Nacional. O que a gente tem de bastidor? Porque a PEC em si, ela ainda não tem um texto. O senador Marcelo Castro disse o seguinte, que nesse momento, há uns minutos atrás, ele disse que agora eles saíram da casa de Rodrigo Pacheco, a reunião agora é na casa de Arthur Lira, foram apresentar demandas para Arthur Lira, e a princípio o que ficou acertado? Que entre hoje e amanhã o texto definitivo será entregue ao senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento e um dos grandes cotados para ser o relator dessa PEC da transição. Assim que for ali apresentado esse texto, o senador Marcelo Castro disse que vai ser debatido com os líderes da Câmara e também do Senado para chegarem a um acordo, e a tramitação dessa proposta vai começar pelo Senado Federal, porque eles avaliam que no Senado Federal a tramitação é de uma forma mais tranquila, é mais rápida a tramitação de uma PEC no Senado. Depois será encaminhada à Câmara dos Deputados, será apensada, juntada a uma proposta de emenda à Constituição que já está tramitando na Câmara dos Deputados para acelerar esse processo, mas ainda assim não existe nenhum texto fechado. O que a gente também tem de informação de bastidor é o seguinte: inclusive o senador Marcelo Castro até confirmou, eles querem tirar de forma permanente, disse o senador Marcelo Castro, que é uma iniciativa ali que coloquem no texto a retirada de forma permanente do teto de gastos as despesas relacionadas ao Auxílio Brasil. Elas não seriam ali, não ficariam dentro do teto de gastos. E aí para o ano que vem, isso aí seria algo em torno de 175 bilhões de reais fora do teto. E o recurso que já tem lá no orçamento do ano que vem, que seria usado para esse Auxílio Brasil, ele seria redistribuído para outros programas sociais. Mas, como eu disse, o texto ainda não está fechado. O senador Marcelo Castro, inclusive, depois da reunião com o Rodrigo Pacheco, ele falou com a gente da imprensa e a gente separou um trechinho da fala dele sobre isso. Vamos ouvir. De hoje para amanhã, a equipe volta a falar comigo para apresentar oficialmente, me entregar o texto da PEC e dizendo quais são as rubricas que estarão excepcionalizadas e o valor de cada uma, para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma celeuma de que possa ser um cheque em branco para gastar com isso ou com o que o governo quiser. E para comentar os assuntos mais importantes do dia, Alfredo Scaff, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Jovem Pan. Vamos tratar dessa questão abordada pela Yasmin Costa, o encontro de Geraldo Alckmin, coordenador da transição de governo, com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e também do Congresso Nacional. Momento crucial, para a equipe de transição. É preciso fazer as costuras no time correto, precisa regimentar apoio para conseguir passar por esse desafio que se apresenta, aprovar a PEC da transição. Agora, falando em um rombo que pode beirar os 200 bilhões de reais, não é uma tarefa fácil. Boa noite, Daniel, boa noite, Lívia, boa noite a todos que nos ouvem. Realmente, Daniel, não é uma tarefa fácil, porque a questão de ter uma rubrica que possa, obviamente, não respeitar nenhuma responsabilidade fiscal, e isso vai, obviamente, comprometer o parlamento com essa PEC. Porque, na verdade, quando você faz isso, você simplesmente não tem limite para gastar em determinada área.
e acaba comprometendo as demais áreas, né? Acaba comprometendo infraestrutura, que já não tem muito dinheiro, acaba comprometendo os outros ministérios. Obviamente que o Auxílio Brasil, como eu já disse aqui na PAN, é o programa carro-chefe, né? Então eu acho que deveria ser concentrado os esforços somente no Auxílio Brasil, deixando qualquer outra rubrica que possa furar o teto de responsabilidade fiscal, até porque a Constituição ela não tem muita afinidade em, eventualmente, porque você aprovou uma proposta de emenda constitucional, você simplesmente desrespeita uma lei federal. Então eu acho que essas questões são bem delicadas e, obviamente, vai ter muito debate e o tempo é curto.